A gente tem uma briga, que é o utilitarismo e a deontologia. Mas eu não quero que você só lembre das aulas que você já teve comigo, às vezes, sobre a ética utilitarista deontológica. Eu quero que você perceba a ideia de justiça que está por trás dessas perspectivas. O John Stuart Mill, ele vai partir da ideia do Jeremy Bentham e de um filósofo grego chamado Epicuro, que diz que a vida é prazer e dor. A vida é prazer e dor. Sendo a vida prazer e dor, a ação mais justa é aquela que causa menos dor e bem-estar, felicidade ao coletivo. A justiça de John Stuart Mill é o nome para certas classes de regras que buscam o bem-estar comum. Essas regras, elas são justas porque são úteis. E a útil aqui, não confunda com tipo, eu tô fazendo essa aula aqui para ter uma redação, para ser útil para minha redação. Não, velho, não. O útil aqui é útil no sentido do bem comum, tá? Então, uma ação mais útil é aquela que visa o bem maior. Essa é a regra moda na sociedade até hoje, tá bom? Então, você pode proibir o ir e vir das pessoas em plena pandemia. Você pode proibir o ir e vir das pessoas em plena pandemia. Por quê? Porque é útil agora. Se você não fizer isso, vai ter um resultado ruim. Então, é justo o que tem um resultado bom. O que é útil para esse resultado bom. Eu posso proibir o ir e vir das pessoas desde que isso esteja fundamentado em um fim muito maior. No caso da pandemia, não espalhar o vírus, né? Então, a gente tem o utilitarismo como grande regra mora da sociedade hoje, né? Você faz as coisas por isso, a gente diz que uma pessoa, a pessoa fez algo errado, mas pelo menos ela fez tal coisa, ela foi útil, Então a gente tem essa perspectiva de vida. E tem um cara que vai falar que isso é muito ruim, porque essa perspectiva do utilitarismo, que diz que a melhor regra é aquela que traz um bem comum, bem da maioria, esse bem da maioria é problemático. E isso pode caminhar para coisas absurdas. Se a maioria quer, se a maioria das pessoas começar a achar legal desmatar toda a Amazônia, se a maioria das pessoas achar legal desmatar o Brasil inteiro, cortar todas as árvores aí. Mesmo quem não acredita em aquecimento global, acredita em aquecimento local, né, velho? Então, ia ficar mais quente, ia ter problemas de seca, isso é fato, né? Então, assim, mas se a maioria quer? Complicado, entende? Se a maioria quer. Se o rio passa na minha propriedade, eu posso simplesmente poluir ele, tá na minha propriedade, né? Mas não é útil para os outros, porque pode ir para o lençol freático, pode fazer isso e aquilo e vai prejudicar a maioria. Então você tem que fazer o que é certo para a maioria, entende? Só que tem um problema. O problema é que isso pode ter valores errados. O que é certo para a maioria? Pode ser coisas absurdas, né? Para Platão, que a maioria quer sempre é ruim. A maioria foi quem matou Sócrates. Foi a maioria, foi um júri popular que matou Sócrates. Então a maioria escolheu isso. Vai vir um cara que vai se incomodar muito com o utilitarismo, que ele justamente vai dizer, olha, eu não posso ter uma ação justa porque ela é feita pela maioria. Esse cara é o Immanuel Kant, o pai do direito moderno, dos direitos humanos, etc, 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 né? E o Kant vai dizer, basicamente, o que foi ensinado lá no Anel de Giges, né? Ele vai dizer que foi ensinado por Sócrates, tá? Ele vai dizer, uma ação é justa quando a pessoa age por dever e não por interesse. Se eu ajo por interesse, não é justiça, é interesse, simples assim, né? Então eu faço uma coisa porque eu quero. Beleza, é interesse. Age segundo as regras máximas que impõe a si mesmo. Ou seja, você tem que fazer o que é correto em si e não é o que alguém está dizendo para você que é correto. Você tem que perceber pela sua razão o que é correto. Tem que ter autonomia na sua razão, na sua ação. Não pode ser por medo, tem que ser por uma questão racional. A gente tem a capacidade e autonomia para isso. E para Kant, uma ação correta é aquela que respeita todo e qualquer ser humano. Surge da vontade autônoma, porque decide cumprir o dever por sua iniciativa e não por receio de autoridades. Não importa o que os juízes dizem. Roubar é errado e sempre vai ser errado. Não importa se o juiz absolveu um ladrão, não importa, ele continua sendo ladrão.
Não importa se uma pessoa foi lá e, sei lá, e passou num tribunal lá e essa pessoa comprou, sabe? Isso pode acontecer. As leis podem ser injustas. A questão aqui não é mais jurídica em si. Justiça é um valor que está ligado a princípios corretos. E quais seriam esses princípios corretos? São dois para o Kant. Isso aqui serve para todas as redações. Um monte de redação, né? São dois. Primeiro princípio: justiça como máxima universalizável. É justo aquilo que pode ser universalizado. Todo mundo pode fazer e é legal. Então vamos lá. Age como se a máxima da tua ação devesse tornar-se, através da luta da tua vontade, uma lei universal. Eu sei que é justo o que todo mundo poderia fazer. Olha, roubar é injusto, porque se todo mundo roubar, dá merda, né? Eu tô simplificando a parada, mas seria mais ou menos por aí. Ajudar alguém que precisa a conseguir algo bom para ela é bom, porque se todo mundo fizer isso, é bom, né? Age de tal forma, age de tal forma, age de tal forma que use a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo como fim e nunca como meio. Isso é lindo demais, né? Kant está falando que pessoas não são coisas, pessoas não podem ser usadas. Duas máximas. Todas as leis têm que partir daí. Pessoas não são coisas, tá? Você não pode usar a pessoa é dona do próprio corpo, escravidão não pode, estupro não pode, né? E faça da sua ação de tal modo que ela possa se tornar uma lei universal. Que a sua, eu costumo mentir um pouco, mas não faz mal a ninguém. Bom, para o Kant isso é errado, porque se todo mundo começar a mentir, é errado, então não faça isso.